Mar menino, oxoxoxox, você deve conhecer já esse bordão, não é? O episódio de hoje eu tive o prazer de receber Padre Arlindo, um padre incrível, um homem que transformou a sua comunidade, a comunidade onde ele vive, Praia de Tamandaré. Assista esse episódio até o final para saber mais. Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa de muita fé, fraterno e realizador, pois ele fez enormes mudanças para uma comunidade. Nosso convidado é Padre Arlindo, 49 anos, pároco da paróquia de São Pedro, em Tamandaré. Ele é amplamente conhecido pela sua alegria e capacidade de comunicação, caridade, compromisso com a igreja e sua fé inabalável. No episódio de hoje, vamos conhecer melhor a história da vida desse padre tão querido e inspirador. Vamos falar sobre seus projetos sociais e sua missão. Este será um episódio leve e descontraído. Também vamos descobrir como ele consegue manter a sua fé e a esperança no coração das pessoas. Que prazer ter você aqui, Padre Arlindo. E vocês achavam que ele não viria? Mar menino! Mar menino, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Padre Arlindo, aqui no podcast com Manu! Padre, que prazer ter o senhor aqui, viu? Muito bom. A alegria é toda minha. Tô aqui, um lugar bem bonito, bem arrumado, bem organizado. Rapaz, a coisa tá bonita aqui. É alto nível, alto nível, alto nível. Presta atenção. Vamos prestar atenção que tem muita coisa para conversar. Vai, Manu, pergunta, eu tento responder. Padre, primeiro eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, ao Suco OK, que enviou esse suco maravilhoso de maçã, 100% fruta, sem conservantes, sem adição de açúcar. A frutaria, que mandou essa manga atômico, esse morango. A frutaria tem uma seleção de orgânicos maravilhosas. E a Florância, Ateliê Botânico, Gabi da Deca sempre envia essas flores lindas para deixar nossa mesa aqui bonita e florida. Que prazer, Padre. Simbora? Vamos embora, vamos embora. Padre, eu queria muito que o senhor compartilhasse e falasse um pouco, né? Como você percebeu que a sua vida estava destinada a esse caminho religioso? Toda a história de vocação e toda vocação, ela começa com a sua família, não tem outro caminho. A nossa família, ela vai direcionando a gente. Se você parar para prestar atenção, a influência de você para ser arquiteto, engenheiro, advogado, para ser padre, para ser comunicador, tem sempre uma origem na família. E a minha família vem anterior, avô, avó, uma história lá em Barreiros. Meu avô e minha avó, nasceu Dona Ziza, a minha mãe, Cícera Benigna de Siqueira. Aí ela com uma relação muito próxima com meu avô, lá, Manu, uma relação muito próxima com meu avô. Então, os dois fizeram uma promessa. Quem morrer primeiro, olha que coisa esquisita, vai colocar 2 anos, o nome todos os dias na missa. Todos os dias na missa. Aí meu avô faleceu e ela me levou a primeira vez lá para a missa em Rio Doce. Logicamente, ela trabalhou com a vida toda como empregada doméstica, a partir de 8 anos de idade em Barreiros, depois foi para Recife para trabalhar na casa dos outros. Naquele tempo era apenas um pedaço de chita, um vestido de chita e o prato de comida. Naquele tempo era bem complicado. Foi trabalhar na casa do irmão do papai. Papai viúvo com 4 filhos, A mais velha tinha 11 anos. Ele tinha quantos anos nessa época? Papai não tinha 20 e poucos anos de idade. Novinho. Então, eu acho que o papai tinha 30 e poucos anos de idade. A diferença é de 15 anos, 13 anos de papai para mãe. Mãe hoje está com 75 anos de idade, faz 19 anos que o papai faleceu. Então, ele era viúvo, a filha mais velha que ele tinha era Lindomira, com 11 anos de idade, Lenilson com 9 anos de idade, Cláudio com 8, Sônia com 6 anos de idade. E aí minha mãe se junta com o papai, porque papai precisava de uma esposa e mãe precisava de alguém que acolhesse. E os dois se apaixonaram, se juntaram e um ajudou o outro. Mas quando minha mãe me levou para a missa lá em Rio Doce, eu com 6 anos de idade, meu avô tinha falecido, lembro da história do meu avô, lembro como meu avô era alto, bonito, aí bem alto, com um saco grande nas costas, que carregava banana, levava para casa para a gente comer. Quando meu avô faleceu, aí eu fui com a minha mãe para a missa. Chegando na missa, minha mãe perguntou, tu quer ser coroinha? Como a sua filha é, Manu? Tu quer ser coroinha? Aí eu olhei para o coroinha e disse, não, eu quero ser igualzinho aquele homem ali. Não sabia o que era padre, não sabia o que era coroinha, não entendia nada, mas eu botei aquela ideia fixa no meu juízo e nunca mais tirei. Aí eu queria subir no altar, e do altar eu não quero sair. Do altar eu não quero sair. Pois é, lá é onde o senhor se encontra, né?
E aonde o senhor consegue passar as mensagens que o senhor passa? Quando eu falei que o senhor era comunicador, é o seu dom mesmo, né, da comunicação, de você poder falar para todo mundo e onde as pessoas entendem, né, o seu recado, o que o senhor quer passar. Eu estou começando a acreditar nessa história de comunicador, porque eu não tenho nenhum curso de comunicação, eu nunca fiz Mas nenhum é um curso dom, de comunicação. padre, é um dom, eu só tenho esse dom. Dom é quando a gente nasce com essa. Eu estou começando a acreditar, mas ainda não estou convencido que eu consigo me comunicar. Mas aí eu acredito que a comunicação é quando você enfrenta um grande problema que é a timidez. Então, desde pequenininho eu fui extremamente tímido. Eu não conseguia falar absolutamente nada. Tanto que o padre disse, que começou a me acompanhar, que eu só poderia ser padre se eu conseguisse me comunicar. E eu morrendo de vergonha. Aí eu entendi que um pouquinho de timidez tem a ver também com um pouquinho de arrogância. Porque você tem medo de demonstrar para o outro que você não sabe tanto. Você tem medo que o outro interprete você ou julgue você a partir do momento que você demonstra sua fragilidade no português, sua fragilidade na comunicação, sua gagueira, que eu vou gaguejar um bocado hoje aí. Quando eu comecei a enfrentar a minha gagueira, meu medo que as pessoas interpretem que eu não sei tão bem falar o português, minha língua enrolada, aí quando eu enfrento a minha timidez, começo a ser mais humilde e começo a me comunicar melhor. Não é assim, Manu? É assim mesmo. E a gente, é impressionante, que eu acho que a gente se sentir vulnerável, né? Sim. A vulnerabilidade faz com que, para mim, faz com que eu saia da minha zona de conforto. Quando eu comecei aqui o podcast, eu sempre fui super tímida. Né? Aí tem que enfrentar a timidez, diante a gente fica preocupado como o outro interpreta. Eu acho que todo podcast a gente termina criando um certo personagem. A gente se mantém uma postura. Eu mesmo estava querendo criar um personagem aqui, perguntando aos meninos da tecnologia, onde é que a mão da gente fica, porque essa mão daqui é um trabalho tão grande, é que a mão da gente fica, se é para a direita, para a esquerda. E os meninos profissionais me deixaram muita vontade, disse, padre, seja o senhor, que o podcast, talvez a mágica do podcast é justamente essa. É a gente não estar preocupado se a mão, como é que a gente abre o suco, como é que coloca se o vai suco, comer, se vai beber, e a gente coloca... o podcast é uma conversa informal, né? Uma conversa informal, para a gente tirar essa agonia. Eu posso botar a mão aqui, eu sei que na mesa não é muito educado botar a mão desse jeito, mas aí é ficar à vontade. Podcast é essa comunicação de dizer, vamos sentar para tomar uma xícara de café. Pois é, Fala informal. Nisso. Cadê a xícara de café? Eu só quero um cafezinho. Quero um cafezinho. Luiz, bota aí um cafezinho pra gente. Ô padre, qual foi a reação da sua família e dos amigos quando o senhor decidiu seguir a vida sacerdotal? Rio Doce é a periferia de Olinda. Rio Doce é uma comunidade maior do que 128 municípios no estado de Pernambuco. 128 municípios do estado de Pernambuco. Pernambuco tem 184 municípios. Imagina o tamanho de Rio Doce. Então, naturalmente, lá em Rio Doce, a gente cria um jeito diferente do jeito de ser padre. A gente cria uma maneira diferente do jeito que tem estereótipo de padre, estereótipo de seminarista. E eu fui camelô na Rua Nova, catei lixo na Ceasa, vendi tomate e cebola na Ceasa, Manu. E catei lixo lá em Maranguape 2, com esse perfil e com essa vida no dia a dia que tem que trabalhar. Quando eu disse que queria ser padre, a família não acreditou muito, não. Papai começou a se inquietar, começou a se sentir provocado. Papai extremamente preconceituoso, né? Mas preconceituoso no sentido da história de vida dele, preconceituoso no sentido do rigorismo dele, que não dá para a gente julgar as pessoas a partir da nossa história, mas tem que entender a história do outro. A gente tem que compreender de onde o outro nasceu, de onde o outro viveu, e às vezes a gente tem a tendência de julgar, reclamar de papai e de mamãe. Não reclame de papai e mamãe, não. Entenda de onde ele nasceu, entenda a história dele, compreenda a história dele, para depois a gente fazer um julgamento. O que ele passou, né? O que ele passou. Então, naturalmente, essa história, Manu, de querer ser padre, na cabeça do papai era uma confusão muito grande. Esse menino tem algum problema. Então, foi uma pressão de papai. E minha mãe queria, porque queria que eu trabalhasse. Minha mãe queria que eu trabalhasse para arrumar comida. Então, com 8 anos de idade, eu tinha que levar 5 marmitas para o centro do Recife. Papai, dono de banca de revista no centro do Recife. Eu tinha que levar 5 marmitas, que era de Edinho, meu primo, Cláudio, meu irmão, Lenilson, meu irmão, por parte de pai, Cláudio e Lenilson. Tinha que levar de Giliardi, uma pessoa que ajudava papai, de papai, e levava meu almoço também. Então tinha que ir para a banca de revista. Todo dia? Todo dia. Saía do colégio 11h30, pegava Rio Doce, Conde da Boa Vista, ia para o centro do Recife levar o almoço de papai. E lá a gente trabalhava para poder trazer alguma coisa para comer. Logo, eu tinha um estilo diferente de ser. Minha mãe não acreditava que eu fosse padre, pressionava para eu arrumar dinheiro e comida, porque eu entendo também a história da minha mãe, porque era muito dolorido. Olha, a gente fica feliz quando o armário está cheio de comida, arroz, feijão. Isso já é o grande luxo de qualquer ser humano. Ter o que comer é extremamente importante. Muito. Então, minha mãe não acreditava, queria que eu arrumasse dinheiro. E meu pai
achava que eu tinha algum problema psicológico, emocional, alguma coisa, que eu queria fugir da banca de revista. Porque eu não gostava de ir para a banca de revista, não. Não gostava, não. Não gostava. Gostava, E, não. padre, quando o senhor começou, o senhor iniciou sua carreira, né? A gente pode falar assim, sua carreira vocacional. Quando o senhor começou a estudar, quando o senhor tinha 16 anos? É o caminho vocacional. O senhor tinha 16 anos. Quando eu entrei no seminário com 16 anos. A história foi mais ou menos o seguinte. Estudei primeira a quarta série no Colégio Real Unidas Rio Doce. E hoje é professora Isabel Buriti lá em Rio Doce. Olha o tamanho de xícara que trouxeram para o senhor tomar café. É para economizar. É para economizar. A garrafa é bonita. E eu estou tentando tomar café sem açúcar. Muito bem. Fui para uma médica muito boa e ela disse, padre, o senhor está com um pouquinho de gordura de fígado. Olha, cuidado, você fez seu check-up quando? Seu check-up quando? Aí eu fui tentar fazer check-up para ter autoridade de mandar as pessoas se cuidarem. Se a gente não se cuida, a gente não tem autoridade de mandar ninguém se cuidar, né? É verdade. Aí eu, tome café sem açúcar. Agora eu posso dizer, tome café sem açúcar. Mas é um caminho sem volta, viu, café sem açúcar? Porque eu experimentei, Manu, esses dias um café com açúcar, que as pessoas às vezes fazem café com açúcar. Fazem e já botam, né? Aí quando eu experimentei, eu senti doce demais. Eu disse, eita, será que eu estou me adaptando a café com sem certeza. açúcar? Né? Ô, padre, quando o senhor começou a estudar para ser seminarista, o senhor tinha 16 anos, é isso? Foi. Aí eu terminei indo para o Colégio Ernesto Silva, Rio Doce, fiz o ensino. Hoje a gente chamava de segundo grau, né? No segundo grau não, aí eu fiz da quinta série até o primeiro ano científico. Era a linguagem que a gente utilizava na época. Depois eu fui estudar no Almirante Soares Dutra, técnico de enfermagem. E o científico com técnico de enfermagem. Concluí com 16 para 17 anos, e já participei dos encontros vocacionais com 16 para 17 anos, e fui morar em Jardim Paulista Abaixo, entrando no seminário com 16 a 17 anos. Aí tem um ano de aspirantado, 3 anos de filosofia, 1 ano de noviciado, fui para Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, que a gente para tudo só para viver mais na espiritualidade, todos os dias em silêncio, ninguém poderia falar absolutamente nada, só na hora do trabalho, à tarde, que a gente poderia conversar alguma coisa. Deve ser difícil, né? É agradável, assim como o café sem açúcar a gente se adapta. Aí a vida de silêncio também é importante a gente fazer o exercício, né? De ficar em silêncio. E depois, quando a gente vai para uma vida muito barulhenta, a gente sente falta do silêncio. Mas quando a gente começa a fazer silêncio, a gente se inquieta. Assim também é na educação física, né? A gente se sente, no começo é um peso, é difícil. Daqui a pouco você começa a criar mais um ritmo. E tudo na vida, tudo é uma adaptação. Pronto, aí eu morei em Jaraguá do Sul, voltei, mais 4 anos de teologia, me ordenei padre com 25 anos de idade, 9 anos estudando no seminário, e fiquei tomando conta de seminarista lá em Jardim Paulista Abaixo, com o padre André Vital Félix, e hoje é bispo de Limoeiro do Norte, Dom André Vital Félix. E qual foi a primeira igreja que o senhor trabalhou assim, como lá em Jardim padre? Paulista Abaixo. E aí depois foi para Catende? Foi isso mesmo. Lá eu trabalhei em Jardim Paulista Abaixo e tomei conta do seminário, junto com o padre André, com 7 seminaristas. Aí eu era o vice-reitor, é a linguagem que a gente utiliza, e o padre André era o reitor do seminário. Aí eu tomei conta de Jardim Paulista Alto, Jardim Paulista Baixo, Arthur Linde 1 e Arthur Linde 2, e tomando conta também do seminário. O padre ele não toma conta só de uma igreja, é mais ou menos uma região, geralmente. Sim. A paróquia de Tamandaré são 14 igrejas. Pois é, eu soube ontem, eu fiquei chocada. Mas tem paróquias por aí, por exemplo, lá em Custódia são 54 igrejas. Meu Custódia Deus. é o sertão de Pernambuco. Acabar o povo acha que padre não trabalha, né? São 54, então é muito difícil um padre. Geralmente é um padre por cidade, um padre por paróquia, né? Porque tem cidades que tem 2, 3 padres, 3, 4 paróquias. Uma paróquia é composta da matriz e várias capelas ao redor, ou igrejas ao redor. Capela é um nome mais específico para igreja dentro do colégio, igreja dentro de um quartel, igreja dentro de um convento, aí chama capela. O capelão da polícia militar, o capelão do hospital, o capelão do cemitério, o capelão das irmãs, é o padre que celebra na capela das irmãs, na capela do cemitério, na capela. Então, geralmente a gente classifica a capela uma igreja pequena. Não, capela é uma igreja... Pois é, para mim a capela era uma igreja pequena. Aprendi essa agora, viu? É, isso mesmo. Ô padre, compartilha com a gente algum momento memorável na sua jornada aí de pároco. Me diga aí algo que aconteceu assim que o senhor... Tudo na vida, né? Na minha jornada de pároco tem a dimensão intimista. Ver meu pai no dia da minha ordenação. Sentado lá, o gerente do posto de gasolina, Marcos, brigava comigo quando eu vi o gerente do posto de gasolina, porque antes de eu entrar no seminário, eu também, além de estagiar o curso de enfermagem, eu trabalhava no posto de gasolina e ainda estudava para concluir o curso científico. Era corrido, viu? Era uma folga por mês.
Aí depois o padre foi lá no posto de gasolina e disse que eu estava apto a entrar no seminário, padre Dagnaldo. Eu fiquei tão emocionado, mas ver meu pai na minha ordenação é um dia, o antes e o depois. Ver minha mãe, toda a minha família, no dia da minha ordenação, em Jardim Paulista Baixo, é o antes e depois. Isso é quando a gente começa a ser padre. Mas a gente começa a ser padre desde o dia que a gente olha e desperta a inquietação no coração. A sensação que eu tenho é essa, que é desde pequeno. É um chamado, né? Mano, se você perguntar para mim, eu me lembro que o padre Paulo perguntou para mim, por que você quer ser padre quando eu tinha 10 anos? Por que você quer ser padre? Aí eu disse, porque eu gosto das crianças, eu gosto dos pobres. Ele disse, mas você pode gostar das crianças e dos pobres sem precisar ser padre? Porque eu gosto da liturgia, gosto do altar. Mas você pode gostar do altar, você pode ser ministro extraordinário da comunhão e da liturgia e não ser padre. Aí eu disse, mas eu gosto da roupa. Mas você pode botar uma roupa de ministro e não precisa ser padre. Bom, se perguntar para mim por que eu quero ser padre, se eu responder, perde o sentido de ser. Porque não sou eu que escolhi ser padre. Eu acredito que ele que me escolheu, me consagrou e me enviou. A inquietação eu sinto no coração todos os dias, mano. E me realizo quando eu estou no altar. Mas o chamado é dele. Se eu conseguir responder, reduzo demais o significado de ser sacerdote, como sendo um tema. Até hoje, eu não sei. Se fosse responder, eu sei que eu sou apaixonado pelo que faço. Não quero sair do altar. Me sinto quieto todo dia, mesmo diante das dores, das preocupações, da ingratidão, das confusões, das críticas, porque todos esses sentimentos passam na vida de um sacerdote, que gera ansiedade, que gera dor, que gera sofrimento, dessas emoções humanas, porque a gente vê um padre sorrindo o tempo todo, pensa que o padre não chora. O padre chora. O padre tem medo. O padre é inseguro de vez em quando. Ou na maioria das vezes, sei lá, mas a gente se levanta todos os dias e continua a caminhar. É verdade. O padre é um ser humano, né? É um ser humano. A gente esquece disso. Padre, o senhor tem uma associação, Padre Arlindo, né? E é incrível. O pouco que eu pude ver através das redes sociais, eu fiquei assim apaixonada. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que é a sua associação. Sei que é uma creche que hoje tem 500 crianças, sim, 43 funcionários. É gente, viu? O senhor já imagina. Fizesse o dever de casa direitinho, não foi, Manu? Ela estudou direitinho, assim. Eu gosto de assistir, né? Porque não adianta eu convidar uma pessoa e não saber a história dela, né? Tá bem informada, Manu. Padre, o senhor imaginava chegar onde o senhor chegou, ajudar essa quantidade de pessoas que o senhor ajuda, que o senhor, essa comunidade que o senhor transformou? O senhor imaginava? Manu, eu gostei da sua pergunta, é muito feliz ela. Bom, eu não cheguei em canto nenhum ainda. Eu ainda estou engateando. Se a gente achar que chegou em algum canto, então a gente se perde no meio do caminho. A gente está sempre no processo. Então o sentimento que eu tenho é, quando eu penso que cheguei, inicia tudo novamente. Quando eu penso que cheguei, aí é um novo início. Quando eu penso que cheguei, aí recomeça tudo de novo. Então onde é que eu cheguei? Em nada. E eu ainda estou no processo de chegar. Agora, atualmente, tenho uma responsabilidade de cuidar de 500 crianças, que a gente chama Creche Padre Iso Riso, que foi o primeiro pároco de Tamandaré, o fundador da creche. Quando eu cheguei em Tamandaré, a creche tinha 1 ano e meio a 2 anos, mas aí faltava a manutenção da creche. Os italianos, com muita ajuda e muito sofrimento e muita dedicação, manteve a creche sozinho durante 2 anos. Quando eu cheguei, eles mandaram botar 200 crianças para fora. Eu escutei o senhor falando Aí isso. Eu disse, não vai colocar não. Aí eles mandaram uma carta para colocar 200 crianças para fora, porque tinha 400 crianças nesse período. Eu disse, não vai colocar para fora não, porque se for para pedir dinheiro, a gente vai pedir. Hoje a gente representa verba nacional 90%. Aí verba ajuda internacional 10%, Manu. E essa verba nacional que a gente recebe, sabe quantos funcionários de político de prefeitura a gente tem? Quantos? Nenhum. Não tem nenhum. Essa é a identidade nossa. Olha, vocês podem fazer tudo e parem de ficar com esse paradigma, só funciona desse jeito, tem que pedir a fulano, não tem que pedir a cicrano. Vocês podem, uma força espetacular que vocês têm da comunidade, a solidariedade, essa força da solidariedade. Se todo mundo fizer um piquinho, um pouquinho, um tiquinho, aí vão atrás dos centavos, não esperem os milhões, que a gente pode transformar o mundo. Então foi de centavo em centavo, e é de centavo em centavo, que é de tiquinho em tiquinho que a gente consegue transformar o mundo, mano. A gente consegue transformar o mundo. Agora fica o tempo todo nessa agonia. Isso é o projeto, um projeto. São 500 crianças, 35 pacotes de macarrão por dia, 13 quilos de arroz por dia, 10 quilos de feijão por dia.
Tu sabe o que é 10 quilos de feijão por dia? Mano, tu cozinha. Cozinhou. Tu sabe o que é 1 quilo de arroz cozinhado? Sei. É muito arroz. É. E imagine 13 quilos de arroz cozinhado. Por dia. 35 pacotes de macarrão por dia. São 1.500 a 2.000 refeições por dia. Aí você vê uma creche com crianças de 2 anos até criança de 14 anos e 9 meses. Isso é um projeto social. Só que a creche ela não poderia ter atendimento médico. A creche, o estatuto da creche é creche-escola. As crianças saem alfabetizadas com 7 anos de idade. A partir de 7 anos, ela vai para o colégio do município, estuda lá e depois elas voltam e almoçam na creche lá, as outras 200 e poucas crianças, e passam a tarde fazendo oficina, reforço escolar, matemática, português, esportes. E a Associação Padre Arlindo nasceu para dar assistência às crianças da creche, às mães da criança da creche, através de atendimento odontológico. Doutor Arthur foi o primeiro voluntário há 10 anos. Lá na casa paroquial, aí tem a secretaria paroquial, uma casa pequenininha, a gente quer formar o Instituto Padre Arlindo, o nome Padre Arlindo pegou, não é mais meu, isso não é uma exaltação ao padre, Sim. não é um narcisismo, não, o nome não me pertence mais. Não me pertence mais. Eu cuido de mim, de Arlindo Júnior, que é padre, mas Padre Arlindo, o nome não me pertence mais, não é mais meu. Então, tem que esse nome gerar frutos, vida, solidariedade e já é conhecido. Então, a casa pequenininha lá, botei um dentista. Hoje temos 8 dentistas, temos 29 médicos, um cardiologista, 2 cardiologistas, doutor Reginaldo, doutora Fátima Lobo, a gente tem doutora Tereza, a gente tem doutor Bartolomeu, ortopedista, doutora Gibelina, que é Libelina, doutora Libelina, que é ginecologista, aí a gente tem ortopedista, a gente tem psicólogo, a gente tem fonoaudiólogo, nutricionista. Tem tudo, né? Super completo. São voluntários que dão 2 horas de seu serviço, a gota d'água, os centavos, que a gente ainda não consegue entender. A gota d'água e centavos. Vá fazendo devagarzinho. O exercício físico é todo dia um tiquinho. Tu mesmo precisa fazer exercício físico. Tá tu subindo, também precisa fazer exercício físico. Aí só baixa um tiquinho. Não vou começar amanhã, depois da manhã. Não começa. Tem que começar hoje. Junte os tiquinhos. Comece a fazer 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Comece estudando um pouquinho, aí estudar uma linha, uma página, 2 páginas, tudo é de tiquinho, é de tiquinho, é de tiquinho, verdade, de tiquinho, é verdade. A coisa vai acontecendo, tudo na vida é de tiquinho. Agora, se a gente espera fazer alguma coisa grande de uma vez só, não vai conseguir. Aí a Associação Padre Arlindo nasceu com tripé. Doação de cesta básica, 44 mil em 3 anos, 44 mil Começou na básica. pandemia, não foi, Começou padre? com mais força na pandemia. Eu lembro. 2019 a gente começou na área rural, a fome tem pressa, quem tem fome não pode esperar. Ai, mas deu a vara, não deu peixe. Mas quem já precisou de uma cesta básica, quem já viu seu pai batendo na sua mãe por causa de comida, como eu vi, vai entender que um pedaço de peixe é importante enquanto a vara não chega. Aí a Associação Padre Arlindo já passou mais de 2.700 pessoas pelos cursos profissionalizantes. Piscineiro, eletricista, inglês para mototáxi, taxista, straight ahead, on the left, on the right, vai de frente, vai à direita. Eu não sei falar não, mas pelo menos assim, good morning, good afternoon, good evening, alguma coisa nesse sentido, boa tarde, boa noite, nice to meet you, eu não sei nem se dá certo, mas a pessoa tem a noção. Quando eu faço nice to meet you, os americanos entendem. Sim, I'm you, I'm tu, sei lá, I tu. E aí você tenta fazer alguma coisa nesse sentido, Manu, de tentar capacitar as pessoas para o turismo em Tamandaré. Então, a doação de cesta básica, um pedaço de peixe enquanto a vara não chega. Os cursos profissionalizantes, que a gente já, o Parque Aquático Gramado, a gente passou por nós, muitas pessoas, a Moura do B passou por nós, está passando por nós, mais de 90 pessoas a gente já conseguiu empregar na Moura do B. Pedreiro, que benção, carpinteiro, padre. Nos cursos profissionalizantes que tem na Associação Padre Arlindo, no salão paroquial, dividindo a sala em 2 salas, dividindo o salão em 2 salas de aula para capacitar o pessoal. E os atendimentos médicos que a gente não pode deixar. Entendeu o tripé? Doação de cesta básica, atendimentos médicos e os cursos profissionalizantes, que é separado da creche. Então, são 2 CNPJ. A creche é um CNPJ, que a gente tem que pagar 1.100.000 por ano de folha lá na creche. Tem que... E vai de centavo em centavo, né? De tiquinho em tiquinho. É R$10 para ser padrinho da creche, é R$20, é qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Essa frase é muito importante. Qualquer coisa serve porque, chegando, a gente consegue transformar vidas. Não espere os milhões, não espere que tudo aconteça como um passe de mágica na sua vida. Tem que construir, tem que ir processo de construção, mano. É verdade. E isso que você falou também da educação, né? A educação transforma vidas. Então, você está profissionalizando ali aquelas pessoas, né? E é a única forma que eles têm para realmente transformar e mudar a vida de cada um, né? Eu acho que, enfim, se eu
pudesse fazer qualquer coisa para mim, já me dizia meu pai, estude e aprenda, porque a educação ninguém tira de você, né? Então, é isso que faz a gente se transformar. Aí um pedaço de peixe enquanto a vara não chega também é importante. Então, às vezes, um colchão faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Tem criança lá em Tamandaré, tem família lá em Tamandaré com 11 crianças. Aí a gente não consegue botar uma cama dentro da casa, porque não cabe. Aí tem que botar uma lona preta, um colchão no chão, e dorme 5 crianças lá, 4 crianças. Uma situação complicada, mas não é só de Tamandaré. É porque existem muitas áreas invisíveis aos nossos olhos, escondidas, porque a gente não consegue ver. Mas em qualquer lugar, em qualquer cidade, se você procurar, você vai se surpreender com a miséria que ainda existe. Bem pertinho de você. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Padre, e para quem quer ajudar, como é que entra em contato? Seja a creche, seja a associação... Diga aí para os nossos ouvintes. Hoje a gente tem mais essa facilidade, né? Os meios de comunicações nos ajudam muito nesse aspecto de ter cuidado. Procure uma instituição séria. Eu estou aqui não é para pedir para a minha associação, nem para a minha creche. O principal tema desse podcast é despertar a solidariedade em cada um de vocês. O principal tema desse podcast é que a gente precisa entender que precisa começar. Não precisa estar de milhões. Qualquer ser humano pode fazer um gesto de caridade. Não existe ninguém tão pobre no mundo, Manu, que não tenha nada a oferecer. Um sorriso, um abraço. E não existe ninguém tão rico no mundo que não tenha nada a receber. E a gente precisa também dar atenção. Então, quem precisa de quem? Eu acredito que eu preciso muito mais das pessoas que são beneficiadas pelo projeto, porque eu sou o principal beneficiado. Aí eu preciso muito mais de... Talvez quem é que tem mais carência? É aquelas pessoas que, de repente, são tão pobres, mano, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Olha, uma vez eu estava num terço que o senhor rezou na Avenida Boa Viagem, na Beira-Mar, e o senhor disse assim, eu nunca vou esquecer, o senhor disse assim, tá vendo esse povo, esses apartamentos todinho aqui na avenida? Com certeza, eles são tão pobres, que eles só têm esse apartamento. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, porque é isso, né? As pessoas acham que isso é o mais importante e, na verdade, isso é nada. Mas assim, ter um conforto é extremamente importante. Não é pecado nenhum ser rico. De maneira nenhuma. E precisamos dos empresários para poder gerar emprego. Agora, o que significa felicidade é que a gente não pode colocar no aspecto material. Total. Aí a gente não pode colocar felicidade no aspecto material. Porque às vezes uma pessoa que tem tantos dos bens, falta o principal, carinho e afetividade. Olha, amor. Aquelas brigas que acontecem. Aí o marido chega para a esposa e diz, você tem tudo, o que lhe falta? Falta carinho, um abraço, atenção, que dá significado à existência à vida. Aí porque só tem arroz, feijão, porque tem um carro? Não, ela precisa de muito mais. Ela precisa talvez de um sorriso, de um abraço. Os filhos precisam de muito mais do que um colégio bom e pago. Precisa da presença dos pais. A gente não consegue entender que isso alimenta o espírito, a alma, alimenta um aspecto emocional, a nossa vida, que dá pleno e completo sentido, que você pode ter tudo e não ter nada. Mas também, uma mãe nunca vai conseguir ser feliz se seus filhos não têm onde dormir, a insegurança econômica, todo mês tem que pagar aluguel, onde não tem o que alimentar os seus filhos, o que não tem de dar de comer aos seus filhos. Uma mãe não vai ficar em paz, nunca. E um pai sério, sincero, também não vai ficar em paz, nunca não vai conseguir encontrar paz. Então, o material é extremamente importante. E o emocional e o espiritual, indispensável. Não, disse tudo. Eu ia lhe falar no final, né? Mas assim, com essa sua fala, todo meu convidado que vem aqui no podcast, a gente dá um presentinho, né? Para a pessoa por ter vindo, enfim. Tem o pessoal que patrocina, então... Mas quando eu disse assim, Padre Arlindo, vai lá, né? Ontem eu soube, né? A gente marcou de última hora. E eu disse, meu Deus, eu queria dar alguma coisa para Padre Arlindo diferente. Não só o que eu dou sempre, mas assim, algo que eu acho que ele pudesse lembrar de mim e, enfim. E aí eu trouxe, tá aqui, eu trouxe esse texto para dar para o senhor. Não estamos chegando no fim, mas é porque o que o senhor falou me tocou. Entendi. Esse texto, eu fiz uma peregrinação agora, mês passado. Eu fui para Aparecida caminhando. Foram 150 quilômetros. Eu saí do interior de Minas Gerais. E aí, quando eu cheguei em Aparecida, eu comprei alguns textos e pedi para o padre benzer, né, abençoar.
E aí eu gosto de dar de presente para algumas pessoas, né? Então eu trouxe esse... E a peregrinação, para mim, já é a segunda vez que eu faço. E traz isso que você me falou, né? Assim, primeiro, da gente se conectar com o simples. Né? A gente se desapegar do material e a gente enxergar, sentir e entender que a nossa felicidade não tem nada a ver com o material. Né? Que a nossa felicidade está ali no simples, com a conexão com a natureza, com o rezar, com o louvar. É um lugar que peregrinar para mim é bota caminhar aqui. para dentro. Tá bom, aqui. Isso aqui é para o senhor. Quando o senhor rezar nele, o senhor vai lembrar de Manu, viu? E vai rezar por mim. Ô, Manu, deixa eu falar aqui, deixa eu colocar na sua mão aqui. Manu, uma coisa muito importante que você está fazendo agora, porque a gente é padre, aí pensa que a gente não precisa ganhar um texto de presente. Eu disse assim, Gabi, eu vou dar um texto, mas o padre Arlindo deve ter milhares, mas assim, para mim, tem um significado. Isso sabe? é um presente que eu não vou dar a ninguém. Geralmente, quando as pessoas me dão uma camisa ou me dão um perfume, que eu vejo que alguém se encanta ou fica muito feliz, aí o presente vai fazer duas pessoas alegres. Eu vi o senhor falando isso e o senhor acredita que minha mãe, ela diz assim, minha mãe tem mania de fazer isso que o senhor faz, viu? Sim, de sim. ganhar uma coisa e dar para outro. Sim. E ela diz assim, eu não ganhei, eu ganhei, você me deu, então eu posso fazer o que eu quiser. Se não pertence ainda ao outro. Então, geralmente, aí eu faço duas pessoas felizes, mas esse texto eu vou guardar, porque aí tem um sentido de significado muito bonito. Muito obrigado, Manu. E quando o senhor falando assim, me remeteu muito assim à minha peregrinação, porque quando eu fiz a primeira vez o ano passado, eu sou, como eu lhe disse, né, eu sou católica, eu sou praticante, eu vou à igreja toda semana, mas assim, quando eu fui a primeira vez para peregrinar, eu não sabia o que eu estava querendo, eu acho que eu recebi o chamado para ir, mas eu não sabia o que é que me esperava, né? E foi muito abençoado. E no penúltimo dia, eu entrei numa igreja para rezar, onde eles fazem uma recepção muito linda para os peregrinos. E quando eu me ajoelhei, naquele momento, foi o sentimento... Eu achava que eu me entregava a Deus, né? Eu achava que eu dizia, Deus, eu te entrego a minha família. E naquele momento que eu me ajoelhei e que eu entreguei, eu disse, meu Deus, hoje aconteceu realmente a entrega real. Entendi. Sabe, que não era da boca para fora. Entendi. Era uma entrega que o que acontecesse eu estava aceitando e tendo a certeza que aquele era o caminho que eu tinha que perseguir e seguir. E aí eu disse, não, a partir de hoje, enquanto Deus me der saúde e pernas, eu vou querer peregrinar e conhecer esses caminhos abençoados e santos, me conectar, né? E isso que o senhor disse para mim é o que faz o sentido do caminho. Esse que eu fiz foi o caminho da fé, que é o se conectar com o simples e a gente entender que a felicidade tá ali naquele momento, independente de ter o que você gostaria de ter, independente dos bens materiais. Você tá ali feliz com 2 tops, 2 shorts, um único tênis, 2 meias e acabou-se. Né? Eu estou entendendo o que você está dizendo. Um amigo meu falou uma coisa bem interessante. Ele disse que foi para aquela caminhada de Santiago de Compostela. Eu quero muito fazer. Aí disse que quando começa com 15 quilos a caminhada. São 800 e poucos quilômetros. Aí ele disse que daqui a pouco vai percebendo que algumas coisas vão não tem pesada, sentido e que não tem por que levar. Não tem necessidade de levar. Ele vai diminuindo, diz que chega com 3 quilos. Que o essencial, a ideia é, eu não preciso carregar tanta coisa no mundo que eu vou deixando as coisas pelo caminho, porque se eu tentar carregar no meio do caminho, eu não consigo chegar no final. Sim. Fica pesado demais, aqueles 15 quilos se transformam num peso terrível, mas quem vai para a caminhada geralmente compra 3 par de meia, 4 par de meia. Eu saí com 6 quilos. 6 quilos, né? Aí vai chegando, ficando sem absolutamente nada, que vai deixando as coisas que não são necessárias. Pois é. Tem muita coisa na nossa história, na nossa vida, que a gente tem que deixar no passado e não carregar todo o passado da gente junto. E vai dando significado da nossa existência. Você teve uma experiência mística, né? Um significado da existência. Então, eu não preciso carregar. Assim, a meia, assim, um sapato, uma coisa simples, aparentemente leva, mas quando a gente carrega muito tempo e muita coisa, se torna um peso, e talvez esse peso que a gente sinta hoje são situações que a gente está carregando na nossa consciência, no nosso inconsciente, que são desnecessários, que pode ser dispensável. Mas, Manu, você fez uma pergunta que me deixou inquieto. Você fez assim, quais são as grandes realizações? Eu disse, a primeira, da minha ordenação, que é o início. É um início, eu posso dizer, um início de um processo, né? Ver meu pai e minha mãe. No meio do caminho, foi a primeira experiência que eu tive em Catende. A saída, de sair de uma comunidade para ir para outra comunidade. Catende, eu comecei a me sentir como padre, no sentido de você ser mais audacioso,
Em Jardim Paulista também me senti muito feliz, mas você está iniciando, você acha que consegue transformar o mundo, modificar tudo. Depois de um ano você descobre que não consegue modificar tudo em um ano, porque tem uma crítica. Depois de um ano a gente não acha que consegue transformar tudo, quando você se ordena, ou então você é profissional em qualquer área, então em um ano eu transformo tudo. Eu não consegui transformar tudo. Cheguei em Catende, então, 3 anos e meio, me deu uma esperança muito grande, uma força, porque eu descobri que eu era muito bom em algumas coisas e não era tão bom naquilo que eu imaginava que era. Aí a gente vai fazendo uma jornada, essa peregrinação da minha vida. Não é uma peregrinação, uma jornada, um caminho missionário, uma peregrinação. Porque eu acredito que todos nós estamos peregrinando na história da nossa vida. Verdade. E no meio do caminho lá em Catende, eu posso dizer que eu descobri que algumas coisas eu era muito bom em comunicar. E outras coisas não era tão bom. Aí uma instabilidade emocional e tudo. E eu posso dizer que lá em Tamandaré me deu uma visibilidade. Mas a palavra igreja significa caminho. Ela significa assembleia, um grupo de pessoas reunidas, mas a palavra igreja também significa caminho. Você falou várias vezes a palavra caminho. Padre, onde é que o senhor chegou? Como é que o senhor se sente onde chegou? Eu disse, ainda estou em caminho. A gente ainda está peregrinando, carregando os pesos desnecessários, descobrindo que tem pesos que são dispensáveis, que a gente pode jogar esses pesos fora. Que você não precisa levar, né? E a gente ainda não chegou. Onde é que a gente chegou, Manu? A gente ainda está no caminho. No caminho. Então, lá em Tamandaré, ainda estou no caminho de uma consolidação em relação a esse projeto das crianças para se tornar autônomo. Se eu não existir, ele precisa continuar existindo. E a Associação Padre Arlindo, ele precisa agora se consolidar. A gente está na busca de uma construção do Instituto Padre Arlindo, para consolidar de verdade, de maneira... É porque ali é uma casa pequena, onde os médicos atendem, o salão paroquial, onde tem as aulas, e agora a gente quer consolidar o Instituto Padre Arlindo. Mas quando chegar no Instituto, aí recomeça todo o caminho. E onde é que a gente chega? Onde é que a gente vai chegar, Manu? Pois é, eu ia lhe perguntar, aonde o senhor se vê daqui a 10 anos? Né? Tem algo que o senhor deseja criar, que a sua cabeça não para, é inquieta, né? Alguma frente nova de ajuda que você quer desenvolver? Na verdade, hoje é consolidar o que já existe. Criar uma boa base naquilo que já existe. Mas é continuar caminhando. Eu sei que está muito poético isso, mas na sua vida, a única coisa, o único projeto que tem que existir, não pode deixar de existir, é continuar caminhando. Você não pode parar de jeito nenhum. Aí a tendência da gente é, já estou bem, já estou satisfeito. Quando não tiver mais força física, quando as nossas forças se esgotarem, você precisa continuar caminhando no sentido de ajudar as pessoas com a sua palavra. E quando você perder todas as forças, você pode continuar caminhando no sentido da espiritualidade, de continuar rezando. Com o seu texto deitado na cama, ou da sua forma, se você é evangélico, se você é espírita, da sua maneira de você conversar com Deus, pedindo por todos luz para iluminar as pessoas, como os espíritas falam de uma maneira tão bonita, como os evangélicos falam com toda a força da oração, que o Senhor Jesus rompa todas as barreiras e dores, como nós católicos falamos também de Cristo com uma força muito grande, nosso Senhor e Salvador, e o exercício da caridade, e pensar em todo mundo do mesmo jeito. Se todo mundo pensar do mesmo jeito, desejando bem, é impossível o mundo não se tornar diferente. Melhor. Então, onde é que eu quero chegar? Continuar caminhando, porque no caminho as situações vão nos comunicar o que é preciso ser feito. Fique atento no caminho, porque situações irão acontecer. Planeje, mas esteja aberto às... Eu havia um vídeo um dia desse que me achei muito interessante, aos imprevistos da vida. Não é? Porque a vida toda, a única certeza que a gente tem, Manu, é que vai dar imprevisto no trânsito, que a gente não consegue programar direito, que vai ter imprevisto no trânsito, vai ter imprevisto na sua vida econômica, vai ter imprevisto na sua vida econômica. Você vai lá, tem tudo organizadozinho, sua economia, vai lá, quebra um dente quando vai chupar um pirulito. Aí quebra o dente, vai ter que gastar no dentista de maneira rápida. É um imprevisto, furou o pneu, rasgou o pneu quando estava vindo para o podcast de Manu. Aí tem que consertar o pneu. E são imprevistos que vai ter na nossa vida. O primeiro imprevisto qual é, Manu? É o imprevisto do tempo, que a gente não tem. O segundo imprevisto, econômico. O imprevisto econômico. Vai ter que ser esse imprevisto econômico na nossa vida. E o terceiro imprevisto, que é a única coisa que a gente tem na vida é que vai ter imprevisto. Se prepare para os imprevistos e você fica tão ansioso, tão revoltado com os imprevistos, Manu, porque de repente não aconteceu do jeito que você queria. Tem que estar flexível, aberto aos imprevistos, que os imprevistos não é o fim do mundo. Os imprevistos são só movimentos que vão acontecer e você, para redirecionar você para o caminho certo. Das decepções é o terceiro imprevisto, das pessoas. Eu não conheço Manu, mas sei que você já se decepcionou. Com certeza. Eu não conheço Alencar, mas sei que Alencar
já se decepcionou. Eu decorei o nome de Alencar, mas esqueci o nome dele. Davi. Eu não... Golias. Aí, eu não conheço o Davi, mas eu sei que já teve decepções na sua vida. Já aconteceu imprevistos na vida. Eu não conheço aquele menino que eu esqueci o nome. Luiz, mas teve imprevisto na vida de você, não teve, Luiz? Imprevisto em relação a tempo, imprevisto em relação a dinheiro, teve? Não, Davi não tem cara de ter imprevisto nenhum não em relação a dinheiro. Tem? Tem não. Alguma variável, um pneu furou, uma dívida que apareceu, etc, etc. E também imprevisto de decepções. É muito complicado. Essas decepções que nos acompanham. Então, a flexibilidade de deixar a pessoa ir embora na decepção para que outras pessoas cheguem na nossa vida, por causa dos imprevistos que sempre irão acontecer. Por isso que o maior projeto da vida de todo mundo, eu estou sendo atrevido, é sempre permanecer em caminho. No caminho. É verdade. No caminho. Não sair do caminho nem em caminho, entendeu? Mas é isso mesmo. Ô, padre, nessa sua fala agora, o senhor fala de ansiedade, né? E eu vi que o senhor tem ou já teve ansiedade, pânico, e eu acho tão importante o senhor, padre Arlindo, falar sobre esse assunto, porque, como a gente conversou há um pouco tempo atrás, né? O senhor é um ser humano e as pessoas acham que padre não chora, que padre não fica ansioso, que padre... não toma seus cachetes, né? Assim que o senhor fala. Que padre não pode ter um pânico, que padre não fica nervoso. Fala aí como é que o senhor descobriu isso. O senhor foi medicado? Conta um pouco para os nossos ouvintes, que é um assunto tão importante, onde as pessoas às vezes não querem assumir, não quer, posso falar assim, dar o braço a torcer, né? Não quer dizer, não, eu tenho e eu preciso ser cuidado, eu quero ser cuidado, eu vou atrás de uma ajuda. Olha, na nossa história, o que a gente é hoje é com a construção. Uma construção que tem responsabilidade nossa e tem coisas que não dependem da gente. Então, relação de pai, mãe, família, todo o nosso histórico, a gente é fruto hoje de toda uma construção que aconteceu na nossa vida. Situações que a gente disse sim, situações que é a nossa responsabilidade nossa, e situações que simplesmente foram imprevistos que aconteceram na nossa vida, na nossa história. Mas, para dizer o start inicial, que a gente vai sofrendo aquela angústia de dizer assim, a culpa é minha, sentimento de culpa, aí você vai lá nos 9 anos de seminário, a espiritualidade é a força, a graça de Deus é a força que sustenta a natureza humana, mas não impede de você sentir todas as crises que qualquer ser humano sente. Então, primeiro não é uma questão de fé. Cuidado para você não machucar as pessoas, chegar ao ponto de dizer assim, olha, você está com pânico ou você está com ansiedade porque você não tem fé. Não utilize essa frase, não está nesse nível, não. Não está nesse nível. É uma dor muito grande. Então, o start foi na metade da construção da igreja, não é, isso aí são gatilhos. Gatilhos é um elemento que puxa o histórico da vida. Então, a ansiedade não é um elemento, não é um fato, não é uma bactéria que entrou no juízo. Ansiedade é um processo histórico, da sua vida. Só que os gatilhos, ele só faz deflagrar o grande medo. Talvez na infância lá, Freud ajuda, Jung ajuda, tantos pensadores ajudam, na nossa infância, algum mecanismo de defesa que o sistema simpático sobressai sobre o sistema parasimpático para lhe proteger de algo. Na verdade, é uma proteção, é uma reação de protetiva. Assim, você reage para se proteger, Manu. Você reage para se proteger. E o inconsciente ele tem uma vida própria. Não depende muito da sua consciência. Não é assim, agora liga o botão e desliga o botão, liga o botão e desliga o botão. Se fosse, era bom, né? O inconsciente tem uma vida própria. Então, você não consegue, de maneira racional ou tão objetiva assim, liga. Tem técnicas que podem lhe ajudar. Mas o inconsciente, como ele tem essa vida própria, a gente não percebe, mas ele está vivendo lá, ele está reclamando o tempo todo, pega a gente, bota a gente um pouquinho deitado na cama, ele levanta a gente, ele vai se comunicando com a gente e a gente não vai percebendo os sinais. A gente não vai percebendo os sinais do inconsciente. Ele vai o tempo todo provocando a gente, aperreando a gente, dizendo cuidado com isso, cuidado com aquilo. Durante a infância, durante a juventude, durante a fase adulta, ele vai provocando. Ele provoca você, provoca todo mundo aqui. Ele vai provocando. Só que aí tem os gatilhos mais fortes. O gatilho mais forte foi na metade da construção da igreja. Eu estava celebrando missa e deu branco. Eu disse, mas eu não tenho um branco para dar. Aí eu parei um pouquinho, eu estou me sentindo mal. Uma sensação de desmaio iminente. Aí eu vou para casa, eu tenho um viraletinho, eu tenho um viraleta até hoje, isso aí tem 16 anos, então vai fazer mais de quase 16 anos, que foi o primeiro gatilho, 16 anos. Então o primeiro gatilho foi quando eu deitei em casa, uma casa pequena lá em Tamandaré, aí cheio de muriçoca, botava uns colchões no chão,
para eu dormir no chão na sala, botava 3 ventiladores, não tinha ar-condicionado, e o meu vira-lata tá pulando em cima de mim, com 3 meses, pulando em cima de mim. Parecia que ele estava sentindo que eu estava agitado. Aí eu fui para debaixo do chuveiro, comecei a molhar a cabeça e com a sensação de desmaio iminente, passando mal. O coração parecia que ia sair pela boca. Fui na farmácia, o farmacêutico verificou a pressão e fui direto para o hospital. A pressão lá em cima, 22/18, talvez vocês não acreditem, mas estava nesse grau. O médico me atendeu rapidamente, passei a noite no hospital sendo medicado para baixar a pressão e comecei a fazer uma bateria de exames, que é importante, para saber se tem algum problema cardíaco. Aí vai concluindo que não tem nenhum problema. Que foi uma crise de ansiedade. É, uma crise de pânico. Aí, o pânico é um grau mais elevado da ansiedade. A gente vive quase o tempo todo. Aí vai passando e você vai sentindo num grau menor durante o dia. Aí eu fui para fazer um tratamento com a doutora Margarida Félix, muito competente. Aí passei muito tempo fazendo tratamento com ela, conversando com ela para poder controlar. E a espiritualidade nos dá a força de levantar, porque por mais que o remédio chegue para nos ajudar, para dar o start, é como se fosse um empurrão, não pode ser o remédio não vai curar. O que vai curar é a sua iniciativa, e tem situações que todo mundo, pelo menos na psicologia, diz que todo mundo é neurótico, né? Todo mundo tem um grau de neurose. Então, primeiro você tem que se aceitar. Então, você tem ansiedade. Meu Deus, eu tenho ansiedade. Não significa uma pessoa agora que não tem mais capacidade de fazer absolutamente nada. Aí significa que você tem ansiedade, o outro tem o vício de fumar, o outro tem, mas pode deixar, né? O outro tem um toque, um transtorno obsessivo de, sei lá, aí uma compulsividade, e o outro tem uma raiva, um temperamento exaltado, porque somos seres humanos, então são variáveis da nossa vida que a gente vai trabalhando a vida inteira. Então não se diagnostica, eu sou ansioso, o mundo vai se acabar. Não, eu só tenho ansiedade, como minha mãe só tem câncer. Minha mãe só tem câncer. Eu só tenho ansiedade. E de vez em quando, se eu não tiver cuidado, vai, eu vou negando determinadas coisas, aí entra uma crise de pânico. Aí eu preciso voltar, preciso pedir ajuda, que é o grande problema, achar que a gente pedir ajuda e deixar ser ajudado, né? Pedir ajuda. Então, converse com um amigo, que é extremamente importante. Aí, a partir daí, tive alguns picos de gatilhos de pânico, mas quando a gente estende a mão para pedir ajuda, chega e você não está tomando remédio de doido. Pare dessa agonia de dizer que psiquiatra é coisa de doido, que psicólogo é coisa de doido. De maneira nenhuma. Olha, eu tenho um psiquiatra e tenho um psicólogo, viu? Por isso que eu estou rindo aqui. Sim, é coisa de doido. Não. Agora, existe sofrimento que é desnecessário a gente carregar. Tem sofrimentos que a gente vai ter que enfrentar, que não depende da gente, dos imprevistos da vida. Mas tem outros sofrimentos que você não precisa estar carregando esse tempo todo. Vai lá e peça ajuda. Aqui é um amigo, uma conversa com um amigo, uma conversa com um psicólogo, que ele direcione bem. Uma conversa com um psiquiatra pode aliviar esse sofrimento para ter mais qualidade de vida. Quantos anos você ainda tem de vida? Não sabe. Então você vai tentar passar o resto da vida nesse sofrimento terrível. Não faça isso com você, não. Seja generoso com você, abrace sua alma. Talvez, quando você reza, Manu, quando você pede a Deus, começa a rezar, você começa toda vez a aprofundar a misericórdia de Deus, de um Deus tão grande, que se encarna, que vem através de Cristo para tocar em nós, no nosso Salvador e Redentor. Ele vem, toca na matéria, Cristo toca na matéria, para poder dizer para a gente, dar a vida na cruz, para dizer para a gente quanto nos ama, mas quanto nos ama. Então você pode levantar, você pode continuar, você não vai parar, você não vai desistir, você vai suportar até o fim. Só vai parar quando o seu próprio organismo parar, quando o seu coração parar, sua respiração parar. Mas você vai levantar. E a espiritualidade, padre, cura. A oração cura, continue rezando, cura. Enquanto você não conseguir a cura, não tem problema. A oração faz você levantar, você continuar, você decidir para se tratar. Reze, mas reze com força. E você vai levantar, porque depende de nós, ficar deitado ou não. Depende de nós, estender a mão para pedir ajuda ou não. É uma escolha, né? Por amor que você tem a todo mundo, peça ajuda, por favor. Por amor, você diz que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, diz tanto que ama as pessoas, então peça ajuda, seja pelo menos humilde nesse sentido, deixar de ser arrogante. É arrogante até na dor, é arrogante até no medo, é arrogante até na angústia, Manu. Peça ajuda, pelo amor de Deus, para ajudar os outros a lhe ajudar. É verdade. Ô padre, que conselho o senhor daria para jovens que estão considerando seguir a vocação religiosa? Tampe o nariz. Veja o mar e mergulhe de vez. O senhor é uma figura. Mas se parar para pensar muito,
vai passar muito tempo. Se sentir inquieto, não foi eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Deixe seu coração bem inquieto e nunca mais você encontrará essa paz que você está procurando, porque a paz só nele. Então vai ficar completamente inquieto, vai ficar completamente inquieto. E essa inquietação precisa permanecer. Sabe qual é a diferença? Quando eu tinha 6 anos de idade, que eu sentia aquela inquietação quando minha mãe perguntou porque eu queria ser padre, para no começo ser padre. E hoje, a diferença da inquietação é que não mudou nada, eu continuo sendo inquieto e quero permanecer inquieto. A gente chama a inquietação de angústia, falta algo, mas é essa inquietação que faz a gente buscar cada vez mais, sem deixar de ser humano. E essa inquietação, eu acho que não, o senhor não para, né, os seus projetos, e é ela que faz o senhor estar sempre em movimento. E vai dizendo, todos os dias, o ambiente vai dizendo. Eu não vim aqui tão programado, foi ontem. Foi ontem. Aí se existe, então eu deixo o fluxo acontecer, eu não vou dizer não. Aí eu estou aqui porque eu tenho certeza que alguma coisa boa vai nascer. Se Deus Aí quiser. nem que seja, agora Manu, eu ia dizer, digo, não digo. No vídeo tem 2 metros de altura, aqui ela é um pouquinho menor, né? Aqui eu tenho 1,56, padre. E meio. Ele achava que eu era enorme. O 2 menino faz milagre aí, não faz? É fantástico, né? Ô padre, como o senhor mantém a sua fé e a espiritualidade tão forte, especialmente em tempos de dificuldade? Tudo na vida é disciplina. Aí tem aquelas frases que as pessoas dizem, só vou na igreja quando eu estou afim para escutar o padre falar bem. Não, quando você vai trabalhar, você tem que trabalhar, querendo ou não querendo. Quando você fazer exercício, você tem que fazer exercício querendo ou não querendo. Um remédio você tem que tomar querendo ou não querendo. Tratamento. A vida de oração também é disciplina. Tem que ser feito todos os dias, sentindo ou não sentindo. Tem uma santa, eu não vou dizer o nome dela que eu posso errar, mas disse que ela passou 20 anos sem sentir nada. 20 anos sem sentir nada. Mas ela continuava de maneira disciplinada, fazendo o que tinha que ser feito. Até que ela entendeu uma mudança de ordem. Tem momentos que a gente está mais assim, corpo pesado, que não é agradável rezar, nem você sente nada, porque às vezes a gente confunde oração com emoção. Oração é oração com sentimento. Oração é com uma escolha. Aí é uma escolha. Amor não é escolha, não. Amor é uma decisão, como se tivesse ligado o botão e desligado o botão. Não é uma decisão nada. Nos casamentos que eu faço com esse rapaz aqui, aí o pessoal fala, amor é uma decisão, é uma poesia, né? Muito bonita, como amor é uma decisão. É muito bonita a poesia, mas não. Se a gente mandasse no coração, como se o botão que liga e desliga, não é desse jeito, não. A gente é dominado pelo amor, invadido pelo amor. A gente é tomado conta pelo amor. Agora, oração é disciplina. É todos os dias, na hora, quando não está sentindo nada, fazer porque você decidiu rezar. Decida rezar e você não vai se arrepender. Se for preciso rezar sem sentir nada, a vida inteira, aí você vai fazer esse propósito. Mas eu tenho certeza que antes de 20 anos, ou se for 20 anos, vai acontecer o que você tanto quer. Aí eu estou nesse caminho da disciplina para que não cair. Choro, me angustio, tenho medo. Mas, olha, aí é uma frase de Charles Chaplin que eu gosto muito dele. Talvez essa identificação de me classificarem como palhaço, né? Aí tem um livro também de Fausto, que dizia, um livro que eu li em um dia, mas era mais de 300 páginas, mas li numa agonia, que diz que todo ser humano é uma discussão entre o palhaço, o diretor e o poeta. Uma discussão, que aí você não sabia direito quem era o personagem, mas na verdade, em resumo, queria dizer assim, que a gente tem que ser diretor da nossa vida, sem perder a beleza da poesia, de enxergar a beleza da poesia de ver a chuva cair, de ver poesia até no calor, mas nunca deixar de ser palhaço também, para tirar um sorriso de alguém, porque quando a gente fala palhaço, parece que é um peso pejorativo, mas precisa ser palhaço também para fazer alguém sorrir, e também sorrir. A frase de Charles Chaplin, que ele foi diretor na vida dele, que ele também foi poeta, de olhar para a vida, e você não pode perder esse lado da poesia, Manu. E foi um grande palhaço, mas um grande palhaço, no sentido de ser grande mesmo. Ele dizia que o dia mais perdido da vida da gente é quando a gente não encontra um motivo para sorrir. Por isso que eu faço, mesmo nas lágrimas, quando cai nos meus olhos, quando eu vou gravar um bom dia, eu digo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Padre Arlindo. Mas, menino, oxe. Eu adoro. Tentar tirar um sorriso de alguém. E com certeza tira. E a última frase de Charles Chaplin, a outra frase que eu gosto muito de Charles Chaplin, que ele diz assim, mas às vezes eu prefiro andar na chuva
para que as pessoas não vejam as lágrimas que caem dos meus olhos. Eu também choro. Com certeza. Ser humano, né? Ô padre, que conselho você daria para quem está lutando para manter a sua fé, mesmo em tempos difíceis? A palavra tem que rezar do jeito que você sabe. Eu escutei o padre falando assim, que quando a gente passa por um momento difícil, foi até na missa que eu fui agora em Gravatá, agora no São João. Ele disse assim, mesmo em momentos difíceis, a nossa fé se fortalece. Principalmente. E aí eu disse assim, meu Deus, eu escutei algo que eu sentia durante a minha peregrinação e eu não sabia explicar. E é isso. No momento que eu estou lá peregrinando, é um momento de dificuldade que a gente encontra, está carregando a mochila, está subindo, descendo não sei quantos quilômetros no outro dia tem que acordar e levantar de novo. E acho que é isso que faz, eu digo que o bichinho me picou na peregrinação, porque é o sentimento de fortalecimento da fé mesmo. Manu, é porque a gente pode botar placa na história da nossa vida, dos momentos dolorosos e complicados, das tempestades, como dor. Ou você pode botar a placa, tirar essa placa e botar como aprendizagem. Então, nos momentos difíceis, a gente cresce na fé e amadurece na fé. Depende. A gente cresce e amadurece quando a gente bota aprendizagem, esperança. Mas se você botar uma placa de dor, você fica no passado. Adorei. Fica aprisionado no passado. Aí tem que tirar essa placa de dor e sofrimento, deixar de ser vítima da sua história e começar a olhar para a sua vida e para o seu passado. Tem uma palavra que os psicólogos estão adorando falar, que às vezes eu arego com eles. Aí que eles falam, ressignifique. Resiliência. Olhe, ressignifique. Se não tivesse me dito essa palavra, eu não tinha despertado que era para ressignificar. Mas é um processo ressignificar. Ressignificar é o processo, não é ressignifique. Olhe para trás e vá tirando as placas para dar um novo sentido a todo o seu processo histórico. Adorei. Sabe o que aconteceu no meu passado que hoje eu tiraria? Nada. Porque eu estou tentando dar um novo significado. Não tiro o lixo. Catei lixo, achei um dedo lá no lixo. Eu vi, o senhor contou. Foi quando o senhor parou, quando sua mãe e vocês pararam de ir para o lixão, foi quando o senhor achou o dedo, não foi? O dedo de uma pessoa. Aí, ir para a Ceasa, não tiro nada. Nem as surras da minha mãe, que ela tinha uma pontaria fantástica com aquele chinelo japonês, quando ela rodava para me acertar. Fantástico, é espetacular. Ainda a minha, quando fazia isso, que jogava o chinelo, ela errava, viu? Porque a gente se abaixava no quarto. Mas tu ainda é atleta, né? Ela ainda é atleta, Manu, ela consegue se abaixar. Tu já é difícil, viu isso, Davi? Se liga, Alencar, para tu correr agora... Tá difícil. Ele, quando começou comigo, quase um ano atrás, eu digo a ele que a barriga dele era menor, viu? Tô só provocando, é bullying. Padre, como você equilibra suas responsabilidades pastoral e a necessidade de cuidar da sua própria espiritualidade, que não deve ser fácil, né? Se você entender que a vida é um estado de oração e não momentos, os momentos são importantes você parar e continuar rezando, mas a vida é um estado de oração. Então você pode ir no carro rezando. Olha aqui, você me deu um instrumento muito importante. Você pode estar parado no sinal, mesmo pensando lá na frente, como TDAH, a gente, lá na frente, a gente continuar rezando. Pai nosso que está no céu, não há problema nenhum, não se preocupe com a concentração. Meu Deus, eu tenho que me concentrar. Aí fica culpado porque está rezando. A pessoa se culpa de porque está culpado por causa da culpa e a culpa da culpa. Aí você vai rezando com tranquilidade. Seja generoso e abraçar sua alma, que eu gosto muito dessa expressão, abraçar sua alma. Com você, seja generoso com você. Então, Pai nosso que está no céu, me perdi, não tem problema nenhum. Nossa Senhora está entendendo. A graça de Deus está entendendo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça. Me perdi todo nas contas. Não fique culpado. Está lá no trânsito, olhou para o trânsito, um menino gritou, alguém ligou, alguém telefonou. Não há problema nenhum. Nada, absolutamente nada. Mas você precisa ter no estado de oração constante. Aí, quando você estiver numa reunião que se distraiu, reza. Quando você estiver comendo, reza. Quando você estiver tomando uma xícara de café, já pensando em muita coisa, Senhor, cuide desse pensamento que está me trazendo sofrimento. É um estado permanente de oração. Porque se você agora for tentar fazer um cronograma de todos os dias, 3 horas parar, você não vai conseguir e vai se sentir culpado porque você não conseguiu. Ou está no estado permanente de oração, não deixando o pé principal, a celebração da missa, as orações principais, você não pode deixar. Isso aí é ordinário. Mas o extraordinário é saber que está no estado permanente de oração. Agora, antes de vir, antes de começar, ao tomar um copo d'água, a conversar com você, a prestar atenção na sua fala, Manu, eu fico, Jesus, me ajuda
a falar alguma coisa que sirva para alguém. Mas com certeza, você já falou várias coisas. Para mim, já foi maravilhoso. Ô, padre, como é o senhor fora da igreja? Tem algo que o senhor gosta de fazer? Fora filme, viu? Que eu já sei que o senhor gosta de ver filme. Viu que eu estudei, né? Ela estudou tudo, ela olhou tudo. Porque ele fez uma pergunta lá, o meu amigo, Rembrandt, ele fez uma pergunta e me provocou. Porque às vezes a gente manda os outros parar de comer açúcar e a gente come açúcar, né? Aí a gente come açúcar. Quando ele disse, o que é que o senhor faz por você? Aí me provocou. Aí você me provoca aqui. Eu disse, assistir filme. Mas é uma coisa que eu preciso me avaliar, não tenho medo de falar. Preciso separar e reservar um momento para você. Mim. Eu preciso, algumas vezes, me escolher como prioridade. Porque, às vezes, a gente escolhe todo mundo como prioridade. Você escolhe seus filhos, você escolhe seu marido, você escolhe sua esposa, você escolhe seu trabalho como prioridade, você escolhe todo mundo como prioridade. Mas quando é que você vai se escolher como prioridade? Deus quer que você se escolha como prioridade. E aí é uma pergunta que eu vou ficar inquieto, dizer, eu preciso fazer uma programação na minha vida para me escolher como prioridade. Eu preciso reservar e ter o direito, na segunda-feira, de parar um pouquinho e não fazer nada, viver o ócio, viver para mim, prestar atenção a mim. E tem uma palavra chamada também solitude. É uma palavra muito importante e pouco dita. Solitude é gostar da sua própria companhia. Saber, na solidão do sacerdócio, porque é uma solidão também, no final de tudo você termina entrando para dentro de casa sozinho. Como meu vira-lata aqui, nem em casa tá, porque tá doente, tomando um remédio de pressão. Uma amiga minha, Joelma, dando um remédio de coração a ele, porque se ele ficar comigo ele vai morrer, que eu sou relaxado comigo mesmo. E é uma coisa que eu não me orgulho de dizer. Eu preciso cuidar um pouquinho mais de mim, né? Tomar conta um pouquinho mais de mim, para poder ter mais autoridade de dizer a vocês, pare de tomar café com açúcar. E aí eu estou tentando tomar café. Não, o senhor já tomou hoje vários cafés sem açúcar. Já é um caminho sem volta, viu? Já é um caminho sem volta, né? Por favor, não bote mais açúcar. Não, fica difícil mesmo. Por causa do sabor, que você não sabia que tomava café tão doce. Na verdade, você gosta do doce, não é do café, né? Aí agora o senhor está vendo que o senhor está aprendendo a gostar do café. Ou já aprendeu, né? Ou eu acho que já. Padre, o senhor faz algo para a sua saúde física ou mental? Mental, espiritual, rezar, terapia, já eu faço faz? Também. Faço terapia, vou caminhando para a igreja. Você não precisa agora organizar, que é caro pagar um personal, caro pagar uma academia, mas vai comprar o pão na padaria a pé, pelo menos isso, né? Vai com cuidado com excesso de carboidrato. Olha, são 4 coisas que eu queria dizer para vocês que eram extremamente importantes, viu, minha filha? Para que a gente tenha uma saúde emocional e espiritual. 4 coisas não, 5 coisas. Anota aí na sua cartilha, Davi, anota aí na sua cartilha. A primeira coisa é coma bem. Comer bem, você não precisa ser nutricionista para saber que você come bem. Volte à roça, macaxeira, inhame, batata doce. Eu comi lá um pão de queijo de batata doce. Que poder foi esse, menina? O senhor vai levar lá para Tamandaré hoje. Batata doce. Então, volte à roça. Quanto mais bruto for, não precisa ter feito nutrição para você saber que está comendo errado. Cuidado com os processados. Comida de vó, né? Aquela comida de antigamente. Sim, então é fácil. Você não precisa saber. Os nossos avós diziam, isso dá sustância. Isso dá substância. Quanto mais bruto e mais a roça for, mais importante é. Verdade. Segundo elemento, se movimente. É importante, viu, Davi? Se movimentar. Se movimentar, vai comprar o pão na padaria andando, vai lá no supermercado andando. Tem coisas que você entra dentro do carro para ir para ali na esquina, pelo amor de Deus. Aí é uma perca de tempo, é uma vida muito sedentária. Tem que se movimentar. Cuidado com o celular. Quando você vai dormir, você vai olhar o celular e dorme péssimo, mas não sabe por quê, que vai gerando dopamina no juízo. Aí você está com uma crise de ansiedade sem perceber. Depois da pandemia, todo mundo se entrou dentro do celular e não saiu. Aí o isolamento social está terrível. A gente se isolou, tem as suas facilidades das redes sociais, é importantíssimo, mas tem que ter cuidado. Porque você vai ver naqueles videozinhos de 1 minuto, de 5 segundos, daqui a pouco 10 segundos, daqui a pouco você está viciado, não percebe. Quando deixa o celular de lado, você fica completamente neurótico, agoniado. Vai dormir com o celular 45 minutos, 1h30, com sono, você estava com sono, mas não conseguiu dormir, porque estimulou novamente o cérebro. Dormir bem, que é o terceiro dever de casa. Comer bem, se movimentar, dormir bem. Largar o celular. Tem que largar o celular. Se não come bem, não vai dormir bem. Se não anda, não vai dormir bem. Se não dormir bem, não vai fazer nada certo. O 4, tem que ter um amigo, Manu. Não precisa dizer o nome da tua amiga, não, mas tem que ter um amigo para fuxicar, falar mal de todo mundo. Eu só conheço minha amiga, né? Sim.
Mas tem que falar, tem que ter um amigo para falar mal. Aí depois procura o padre para se confessar. Padre, não dê esse conselho não, mas tem que ter pelo menos amigo, para não falar mal para todo mundo, para não espalhar fofoca, mas um amigo, ou então seu psicólogo, ou então procura o padre, diretor espiritual, para conversar, tem que ter um amigo para desabafar, para dizer, olha, tive vontade de puxar o cabelo dela, dar uma mordida na orelha dela e meter o dedo no olho dela. Aí tem que falar, porque a fala nasce cura também, entendeu? Primeiro dever de casa, comer bem. Segundo, se movimentar. Terceiro, dormir. Quarto, tem que ter um amigo, uma amiga para falar tudo que está dentro do coração, para poder desabafar, para contar até, mas me decepcionou aquele amigo, perdeu ele, sai, coloca outro. A vida desse jeito está em eterno movimento, o mundo não vai se acabar não, nem o apocalipse vai se acabar por causa de você. Então tem que ter um amigo, Manu, quem é tua amiga, pensa aí, para falar tudo, a preocupação que está com a saúde, a preocupação, a raiva que tem, a gente precisa conversar. E o quinto, mais importante, rezar. Rezar tem que orar. Tem que rezar, orar, conversar com Deus. Senão a gente não consegue ir adiante. Entendeu, Manu? Entendi. Adorei. Padre, eu vi no seu Instagram que o senhor sempre deixa uma mensagem diária para os seus fiéis. O senhor pode deixar uma mensagem diária aqui no ManuCast? Sim. Lhe peguei, né? Foi, assim, de improviso, assim, na hora. Mas só presta assim. Tem uma frase de Goethe que eu gosto muito dessa frase de Goethe. Que ele diz assim, vou tentar falar do jeito que ele disse, mas com certeza eu vou errar, mas o essencial eu acredito que eu vou dizer. Se você sonha e acredita que pode, comece. A ousadia lhe dá poder, magia e genialidade. Comece e o poder lhe será dado. Tem que começar. E esse poder, e essa coisa que você tanto sonha, e acredita, e deseja que aconteça, vai acontecer. Vai acontecer. Mas sempre terá liberdade de levantar ou ficar isolado. Está na hora de sair do quarto. Está na hora de sair do quarto escuro. Entendeu, Manu? Mar menino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Padre Arlindo. Mar menino. Oxe. Padre, chegamos ao final. Muito feliz de ter o senhor aqui. Muito obrigada, de verdade. Dê uma bênção para os ouvintes, as pessoas que vão assistir nosso podcast, a pessoa que está em casa, que está no carro. Pronto, vocês vão repetir comigo essa oração de Santa Teresa d'Ávila, que eu gosto muito. E repito para todo mundo. Vamos lá, eu vou falar e vocês repetem. Tu repete, Manu, para me ajudar. Pode deixar. Nada me perturbe. Nada me perturbe. Nada me amedronte. Nada me amedronte. Tudo passa. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Vamos repetir mais uma vez, pedindo a Deus que tire do nosso coração tudo aquilo que está trazendo medo, dor e sofrimento. Nada me perturbe. Nada me perturbe. Nada me amedronte. Nada me amedronte. Tudo passa. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Que venha sobre os nossos corações a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já Obrigada, passou. Viu, padre? Eu Olha, que agradeço. Queria lhe dar duas lembrancinhas. Oh. Fora meu texto, viu? Quando o senhor for rezar, Sim. lembre de mim, peça pela minha saúde mental e espiritual. Sim, muito bem, isso mesmo. Olha, aqui tem umas delícias do Manu Tenório para o Sim. senhor conhecer. Vou lhe dar seu pão de queijo para o senhor Certo. levar. Ótimo. Viu? E aqui é um sabonetezinho natural. É um Muito parceiro bem. que eu tenho que chama Lavanda Alma, é uma marca daqui de Recife. Pois é. Mas, como o senhor falou, assim, é muito importante a gente cuidar da gente mesmo, né? E a nossa pele é o nosso maior órgão, onde a gente, tudo que a gente passa, o shampoo, o sabonete, vai tudo direto para a corrente sanguínea. Então, às vezes, é um monte de coisas com metais pesados, derivado de petróleo. Então, aqui é um sabonete natural. Sim. E eu espero que o senhor goste. Tá bom, já gostei. Fale sua rede social. Procure aí hoje. Parece que nas ninguém redes sabe, sociais. né? Mas diga aí sua rede, seu Instagram. Eu não sei nem falar direito do Instagram, mas me procure Instagram Padre Arlindo, lá na rede social, que aí você vai entender tudo o que está acontecendo. A Associação Padre Arlindo também tem seu Instagram. Vou escrever. E a aqui na creche descrição. Projeto Tamandaré. Procura lá no Instagram que está tudo lá, até telefone. Padre, obrigada, viu? Mais uma vez por ter vindo. Não se esqueçam de curtir esse episódio, de compartilhar, de mandar para sua amiga, seu amigo, aquele que está precisando de escutar uma palavra de incentivo. Padre Arlindo, um padre maravilhoso,
Tive o prazer e a honra de receber ele aqui. Se inscreva no nosso canal, siga o nosso Instagram, @sigamanucast. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.